aqui comigo, porque nós vamos conversar agora sobre gravidez com o ginecologista e obstetra. Ele também é especialista em medicina fetal, Dr. Alberes Amorim. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Aqui ao Cotidiano, para falar sobre gravidez, né? Sim. Mas antes da gente entrar no assunto, né, que é uma gravidez, ela é tão desejada pela mulher, infelizmente às vezes acontecem casos de abuso e a mulher engravida, como aconteceu com essa criança de 10 anos que engravidou. E eu queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores o que acontece tanto com o corpo da criança quanto com o feto. O risco que essa criança corre, o risco que o feto corre e o porquê que essa gravidez ela precisou ser interrompida. Na verdade, é uma criança, realmente, a gente está falando ainda nem de um adolescente propriamente dito. Todos os órgãos femininos dela estão em desenvolvimento com 10 anos. Então, as gravidezes nos extremos da vida, elas são de mais alto risco. Não só a criança, como a gestante também mais idosa, com 49 anos, 50 anos. A gente diz gestante idosa porque está no limite da vida reprodutiva. Então, uma criança com 9 anos, quando ela inicia uma gestação, a gente tem um útero ainda infantilizado. Então, todas as intercorrências do alto risco que podem acontecer durante a gravidez, ela vai ser exacerbado. Como, por exemplo, pré-eclâmpsia, doenças hemorrágicas, que hoje no Brasil é a segunda ou a primeira causa de óbito em gestantes. Então, a nossa legislação, desde 1940, na verdade, o Código Penal, no artigo 128, prevê a interrupção legal da gravidez nessas gestantes infantis ainda, sabe? E para o feto, doenças relacionadas a essa gravidez, como crescimento restrito, partos prematuros extremos, que podem deixar o bebê sequelado para o resto da vida, também tem um risco aumentado e um número aumentado nessas gestantes infantis ainda. A gente chama, são crianças ainda, né? Não chegaram ao período púbere, ou estão no início do período púbere, às vezes na primeira menstruação. Qual o risco para a mulher que sofre esse aborto, no caso? Qual a sequela que fica no corpo? Como ele é um aborto que a medicina considera como aborto terapêutico, que é aquele abortamento que ele é provocado, o risco do procedimento ele é diminuído ao aborto que muitas vezes é feito por falta de acesso, que é o aborto clandestino. O aborto ele é um problema muito grande no país, porque a mulher ela não consegue facilmente esse aborto terapêutico. Então, às vezes, ela tem que se submeter a abortos clandestinos e esse abortamento clandestino aumenta o risco dela própria, porque não é feito nas melhores condições. Quando você faz um aborto terapêutico nas condições ideais, as sequelas para o organismo dela são menores. Então, ela tende a ter um desfecho melhor, que provavelmente foi o que ocorreu com essa criança de 10 anos lá no CISAM. É isso. Muito bem, deixa eu pedir para você que está assistindo a gente começar a interagir pelo nosso Facebook TV Jornal Interior. A gente começou o programa de hoje falando sobre um assunto muito sério, mas um assunto necessário para a gente debater esse tema. Está todo mundo falando, então a gente trouxe o ginecologista e obstetra, também especialista em medicina fetal, exatamente para esclarecer as dúvidas da população. Mas vamos falar também sobre gravidez. Você que está grávida e tem alguma dúvida, manda para a gente pelo nosso Facebook. E você também que está pensando em engravidar, assim como eu, viu, doutor? Ano que vem eu quero engravidar. Então a gente vai bater um papo sobre isso também aqui no programa de hoje. E deixa eu interagir aqui com a Maria Eugênia, que está aqui com a gente, deixou um boa tarde. A Cidinha da Silva falou que quer engravidar. Olha aí a Cidinha, o Lenivaldo está com a gente, o Laércio, a Raquel, a Vanesca também. Tem muita gente já começando a deixar um boa tarde, a interagir com a gente. Deixa a pergunta aqui, que daqui a pouquinho o doutor Alberes vai responder. Vamos começar a interagir, né, doutor? Com os nossos internautas, os nossos telespectadores que estão assistindo o nosso Cotidiano através do Facebook. O Rodrigo Henrique, ele deixou aqui uma pergunta para o senhor. Ele disse que a esposa
teve a primeira filha com parto cesariana e ela está grávida. Ela pode ter parto normal agora? Ela não só pode, como ela deve. É mesmo? É. Eu achei que quem fizesse cesárea, porque eu fiz cesárea também, eu queria ter normal, aí eu falei, não, eu acho que eu não vou conseguir. Na verdade, uma cesariana apenas não é indicação de uma cesariana seguinte. Ela pode optar pelo parto normal, inclusive é até mais fisiológico. Não sei por que o primeiro foi cesariana, às vezes até pelo desejo próprio da mãe. Isso aí também não tem muita importância. Mas uma cesárea anterior não contraindica de forma alguma um parto normal posterior. Várias cesarianas, a partir da segunda para a terceira cesariana, aí sim, os próximos têm que ser cesarianas. Na verdade, quanto mais cicatrizes o útero tem, menor a chance do parto normal. Mas não quer dizer que seja contraindicado. Às vezes é sugerido pelo médico que realmente seja normal o segundo filho. Se o médico achar que deve, o obstetra dela achar que deve ser outra cesariana, ele vai falar com ela isso. Mas o primeiro cesariana não contraindica o segundo parto normal. Muito bem, tá vendo, Rodrigo? E aí ele deixou também outra pergunta aqui. Grávida pode tomar café? A minha esposa ama café. Ele falou, interfere no feto? Deixa o feto mais agitado? A criança ela pode ser uma criança hiperativa por conta do excesso de café? Não. Na verdade, a cafeína, em doses normais, ela não tem nenhuma repercussão na gravidez, Rodrigo. A cafeína, ela talvez cause problemas em uma dose muito alta. Isso seria, talvez, uma garrafa de café por dia. Mas uma xícara ou duas de café durante a gravidez, independente da idade gestacional, não traz nenhuma anormalidade para o feto. E aí sua esposa pode usar do cafezinho dela à vontade, que faz bem. Eu também adoro café, minha esposa também, então não tem problema. Ela também é do meu time, porque eu adoro café. Minha esposa está gestando também. Vamos embora aqui para a pergunta da Marcione. Ela disse que é mãe, mas o atual esposo fez vasectomia, tem 10 anos. Ela quer saber se uma reversão teria sucesso, se ela conseguiria engravidar. Esses métodos de esterilização cirúrgica, tanto a vasectomia como a laqueadura tubárica, são os métodos mais efetivos para evitar uma gravidez posterior. A média de gravidez de pacientes que fazem ou laqueadura ou vasectomia gira em torno de 0,47 ao ano. Ou seja, a cada 1.000 mulheres, apenas 4 conseguem engravidar. Quando você tenta fazer a reversão da vasectomia, ela é proporcional ao tempo que foi feito o procedimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a pessoa realizou a vasectomia há 1 ano, a reversão ela é mais fácil. Se realizou há 5 anos, vai ficando mais difícil. Ao ponto que há 10 anos, ele pode tentar essa reversão, mas a probabilidade de gravidez gira em torno de 10%, 15% para uma gestação espontânea. Acho que deveria procurar algum obstetra que seja especialista mesmo em fertilidade para ver outros métodos de concepção. Não vejo como um bom método agora para poder concluir uma gestação natural, desfazer, na verdade, essa vasectomia. Acho que ela vai ter uma chance de gravidez natural bem diminuída, em torno de 10% a 15%. Entendi. A Ana Cláudia Bezerra, ela disse que a Elisângela Araújo, ela disse que, quer saber, mulheres acima de 38 anos correm risco de vida? Na verdade, todo mundo corre risco de vida, né? No momento que a gente está vivo, a gente corre o risco de vida. A gente não tem outro caminho. Para a gravidez, a gente considera como uma gravidez de mais risco as mulheres após os 35 anos. Não quer dizer que se você engravidou com 39, você vai ter uma gravidez de risco. Cada mulher ela tem que ser individualizada no seu pré-natal. Existem mulheres, por exemplo, com 20 anos que já são diabéticas, tipo 1. Tem mulheres com 40 anos que têm a sua saúde plena. Então, a individualização do pré-natal é importante. Mas a medicina, de forma geral, considera que as intercorrências durante a gravidez, elas aumentam após os 35 anos. Então, cada ano para ela, após essa idade, vai dificultando tanto a gestação, como vai aumentando os riscos de complicação. Mas são riscos. Pode ser uma gravidez extremamente sadia, extremamente normal, e essa avaliação do estado gestacional tem que ser feita pelo obstetra, tendo à mão os exames dela, tendo à mão todo o passado obstétrico, todo o histórico dela de saúde.
Então, o pré-natal ele tem que ser individualizado para cada pessoa, mas a partir de 35 anos se aumenta o risco. Aumenta o risco para quem vai ter a primeira gestação ou na segunda gestação é tranquila? Como é? Na verdade, aumenta o risco de... Eu já estou no risco aí. Na verdade, aumenta o risco de qualquer gravidez. Se for a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta, não importa. Na verdade, o transcorrer da idade vai fazendo com que os óvulos, que a mulher já nasce com todos os óvulos que ela vai ovular durante toda a sua vida fértil. Então, quanto mais próximo do final do período de menacme, que é o período de fertilidade da mulher, mais esses óvulos eles vão ficando com a qualidade diminuída. Isso aumenta riscos, por exemplo, de doenças genéticas, como síndrome de Down e essas outras síndromes. E não depende da pessoa. Isso aí vai acontecendo à medida que o organismo e os óvulos eles vão envelhecendo. Então, qualquer gestação após os 35, o risco ele é um pouco aumentado, mas cada paciente ela tem que ser individualizada. Entendi. A pergunta da Fatinha, ela disse que quer saber se ela corre o risco de engravidar. Faz 5 anos que ela fez uma cesárea e quando ela fez a cesárea, ela fez uma ligação. Essa ligação, ela é segura ou ela corre o risco de engravidar? Não existe nenhum método contraceptivo 100% eficaz. Nenhum. Todo método contraceptivo ele é sujeito à falha. A medicina chama essa falha de índice de Pearl. O que é esse índice de Pearl? É a chance que a mulher tem de engravidar por ano, usando o método da melhor forma possível. A laqueadura, que é a ligação, que as pessoas popularmente chamam, ela tem um índice de Pearl de aproximadamente 0,47. O que isso significa? Significa que a cada 100 mulheres que usam esse método contraceptivo, 0,47 vai engravidar. Então, a cada 1.000, em torno de 4 mulheres, elas engravidam no ano fazendo a laqueadura tubárica. A laqueadura sozinha, ela tem um índice muito bom de método contraceptivo, mas ela não é 100% eficaz. Acho que alguém conhece alguém que engravidou com a laqueadura tubárica. Isso é até rotina no consultório. A gente que faz obstetrícia, vez por outra, uma vez por mês, chega alguma mulher que engravidou após a laqueadura. Então, o que a gente sugere é que, além da laqueadura, também se use outros métodos contraceptivos, como o preservativo, os anticoncepcionais orais, porque aí esse índice de Pearl vai ficar ainda mais eficaz. Para ter uma ideia, se uma mulher que tem uma laqueadura e também faz uso de contraceptivo, o índice de gravidez é de 0,125. Então, quer dizer que a cada 10.000 mulheres, uma engravidam, usando os 2 métodos. Então, associar 2 métodos é mais eficaz do que um método só. Certo? Vamos à pergunta do Vanson Pimentel. Ele quer saber, a esposa dele teve pré-eclâmpsia na primeira gestação. Ela pode ter novamente na segunda gestação? Wanderson, pode. A pré-eclâmpsia, ela é uma doença que tem um caráter genético também importante. Nem todo mundo vai poder ter pré-eclâmpsia. Acho que todo mundo já ouviu falar nessa palavra, é uma doença muito complexa, é quando a pressão da mulher sobe subitamente no final da gravidez e ela está relacionada com fatores genéticos e estilo de vida. Mas o que é que a medicina diz? A medicina postula que uma pessoa que teve pré-eclâmpsia em gravidez anterior, ela tem um risco aumentado de ter pré-eclâmpsia numa gravidez posterior. Mas o que é alentador nisso? É que hoje existem medicações que podem prevenir essa pré-eclâmpsia, ajuda na prevenção da pré-eclâmpsia. Então, sabendo do passado obstétrico da gestante, a gente pode traçar metas durante o pré-natal para tentar diminuir esse risco de pré-eclâmpsia. Então, ela corre esse risco aumentado, mas o obstetra provavelmente ele vai saber desse risco e vai iniciar métodos profiláticos para tentar minimizar esse risco futuro da próxima gestação. Vamos para a pergunta da Efigênia Dias. Ela diz que está grávida do segundo filho, que fez uma cesárea e tem bastante mioma. Será que pode fazer a cesárea e a retirada do útero? O que ela pode fazer? Essa é uma pergunta de consultório, assim, é quase rotineiro. Não se soma cirurgias. Isso aí todo ouvinte tem que ficar bem ciente disso. Não pode fazer tudo de uma vez? Não pode fazer tudo de uma vez. Por quê, doutor? Porque quanto mais cirurgia você faz, mais riscos maternos. Cirurgia ela tem que ser individualizada e ela tem que ser feita uma por vez para diminuir o risco cirúrgico. Se ela for submetida a uma histerectomia, por exemplo, ela vai ser submetida a uma histerectomia com útero gravídico,
que é um útero gigantesco. O útero normal de uma mulher é mais ou menos do tamanho de um punho. Quando ela está grávida, ela barganha um bebê de pelo menos 3 quilos ali dentro. Então, você tem um útero gigantesco. O risco de sangramento para uma provável esterectomia durante o trabalho de parto é muito aumentado. Por isso que a maioria dos obstetras preferem passar o período da gravidez para depois, no futuro, ver se vai necessitar realmente dessa esterectomia ou não. Entendi. Vamos para a pergunta da Adjailma. Ela disse que teve uma gravidez ectópica. Posso engravidar de novo? Quanto tempo depois? O que é uma gravidez ectópica? Acho que muitos ouvintes nem ouviram falar disso. Gravidez ectópica é uma gravidez fora do útero. Sim. Doutor Alberto, e pode acontecer isso? Pode. Gravidez fora do útero, que é chamada de ectópica, ela acontece em 1% das gravidezes. Ou seja, a cada 100 mulheres que engravidam, uma tem essa gravidez fora do útero. Eu não tenho como responder a essa pergunta dela, porque eu não sei qual foi a localização da ectópica. A ectópica ela pode ser numa trompa, ela pode ser num ovário, ela pode acometer outras partes do abdômen. Então, supondo que essa ectópica foi na trompa uterina, que é a mais frequente das ectópicas, mas eu não tenho como saber. Se foi numa trompa, ela tem a outra ainda. Então, ela vai ter a mesma chance de engravidar, como se ela tivesse as duas. As trompas, elas são em duas, elas são em pares. Então, se ela teve uma ectópica tubárica, por exemplo, esquerda, ela tem a trompa uterina direita, que vai facilitar essa gravidez. Mas, repito, eu não sei onde foi a ectópica. Então, eu não tenho como dizer se ela vai conseguir ter uma gestação normal na próxima. Tem muitos elogios para o senhor aqui, viu? Médico maravilhoso. Eu tive um bebê com ele em janeiro, a Rosiane. Mas deixa eu fazer a pergunta aqui da Andresa. Ela disse que fez uma cesárea porque ela não teve passagem. Na segunda gravidez, provavelmente vai ser igual? Tem muitas causas para essa falta de passagem. Na verdade, o obstetra não chama como falta de passagem, chama como desproporção cefalopélvica. O que é isso? Esse nome tão diferente. É quando a cabecinha do bebê é maior do que a pelve materna, o que não permite com que o polo cefálico, a cabeça, passe pela vagina e se tenha um parto normal. Então, não tem como a gente prever a gravidez futura. Muitas coisas podem influenciar essa desproporção, como o tamanho do bebê, peso do bebê, forma como o bebê está colocado na pelve. Então, cada trabalho de parto, ele é um trabalho de parto. Não necessariamente porque a primeira gravidez foi uma cesariana por falta de passagem, a segunda também vai ter essa falta de passagem. Isso só vai ser sabido, ou só terá o conhecimento obstétrico na hora que ela tiver deflagrado o trabalho de parto espontâneo. A Salde pergunta: meu DIU já passou da validade, eu aumentei muito de peso. Isso pode ser perigoso, doutor? E aí eu complemento: o DIU tem validade, doutor? Eu achei que quando colocava ficava para o resto da vida. Existem 3 tipos de DIU, na verdade. Então, dependendo do tipo de DIU, ele pode ganhar peso, ele pode não causar nada, a validade dele muda. É difícil a gente conseguir responder sem a gente saber que tipo de DIU é. Na verdade, existem 3 tipos de DIUs. DIUs são dispositivos intrauterinos. Existe o de cobre e o de prata, e existe o DIU hormonal. O DIU hormonal ele tem uma durabilidade de 5 anos. E realmente ele tem essa validade menor porque o hormônio dele diminui nessa época. Ele pode causar retenção de líquido e aí a paciente ganhar peso. Já o DIU de cobre e o DIU de prata, ele não tem hormônio. Eles só são métodos, ele só funciona como um dispositivo intrauterino. Esses têm uma duração maior. Eles chegam até 10 anos de idade. Mas todos dois, eles têm um prazo de validade. O DIU de cobre, ele perde o cobre e perde o efeito espermicida depois disso. E o DIU de Mirena perde o efeito hormonal. Então, eu sugiro que vá numa avaliação ginecológica e olhe esse DIU, retire o DIU ou troque por algum outro contraceptivo que faça, inclusive, ela perder peso. Porque, na verdade, esse ganho de peso dela, que deve ter sido do DIU hormonal, ele não é um ganho de peso verdadeiro, ele é uma retenção de líquido pelo efeito hormonal. Às vezes, só trocar o contraceptivo já faz ela perder esse peso, perder esse ganho, na verdade, que ela teve. A Ana Cláudia pergunta: tenho 2 filhos que foram cesarianos, posso ter o terceiro normal? Isso aí é uma grande discussão médica, na verdade.
ela se enquadra num grupo de mulheres chamadas de mulheres iterativas. O que são mulheres iterativas? São mulheres que têm mais de uma cicatriz uterina. Há uns 10 anos atrás, essa condição dela era igual a outra cesariana. 2 cicatrizes uterinas aumentam o risco de ruptura de útero num trabalho de parto. Só que novos estudos parecem que, para partos naturais, partos que não são induzidos, para mulheres que entram em trabalho de parto sem nenhum uso de medicação, sem nada, que tem uma gravidez totalmente de baixo risco, parece que o parto normal ele pode ser usado nessas pacientes que já têm 2 cesarianas anteriores. Mas isso ainda é uma discussão muito grande na área médica. Alguns obstetras ainda mantêm 2 cesarianas como um pré-requisito para que o terceiro também seja uma cesariana. Mas eu tenho pacientes que já pariram de parto normal depois de 3 cesarianas. Mas assim, são casos e casos, né? O paciente tem que ser individualizado. Doutor, tem tanta pergunta chegando aqui. Produção, eu posso fazer mais pergunta aqui? Posso, né? Então eu vou na da Cleide Borges. Ela disse que fez a revisão da laqueadura e quer saber qual chance de engravidar. Eu tenho 46 anos. Pronto, a chance dela engravidar é de 0,47. Eu falei há pouco tempo desse índice de Pio. Pouquíssimo, então, né? É 0,47 ao ano. Com a idade dela de 46 anos, eu sugiro que ela vá ao ginecologista para ver a função ovariana dela. Pode ser que ela já comece a entrar em falência ovariana, né, com essa idade aí de 46, 47 anos. Se ela realmente estiver entrando nesse estado, que é o estado de pré-menopausa ou de climatério que a gente chama, aí a chance dela diminui ainda mais. Então ela realmente necessita dessa avaliação ginecológica para fazer essas dosagens hormonais. Outra pergunta da Thaís Silva, ela diz que tem uma bebê de 2 anos e que está grávida de 2 meses. Ela está amamentando ainda. Pode? Durante a gestação? Não pode. Ela vai ter que ir para o ginecologista dela para ver saídas em relação a isso. A amamentação aumenta o risco de parto prematuro. O organismo da gente é muito sábio. Quando a mulher ela começa a amamentar, a maioria entra em amenorreia. O que é amenorreia? É a falta da menstruação. Mulheres que amamentam, elas passam até 6 meses, 1 ano sem menstruar, justamente para evitar uma gravidez subsequente. Isso é uma proteção que o organismo tem para que ela consiga lidar com o recém-nascido que acabou de chegar. Mas em algumas mulheres isso falha e elas engravidam. E a lactação, durante a gravidez, a amamentação, ela libera um hormônio chamado de ocitocina, que é um hormônio que está relacionado ao parto. Então, ela aumenta o risco de abortamento e de parto prematuro, caso ela continue fazendo a amamentação. Então, a amamentação realmente é contraindicada na gravidez. Realmente, ela tem que ir para o obstetra dela o mais rápido. A bebê vai entender, viu? Vai entender. Diz que tem outro chegando para brincar, que ela vai ficar feliz. E aí eu vou fazer a última pergunta aqui, doutor, da Maria José. Ela quer saber com quantas semanas um bebê nasce, porque ela quer parto normal e ela já está com 39. Pronto. Aí vem a ansiedade, né? O bebê, ele nasce quando ele estiver pronto para nascer. Aí eu acho que a resposta mais adequada é até quando ela pode esperar. Isso. Se ela estiver fazendo o pré-natal normalmente, ela pode esperar tranquilamente, se tudo estiver transcorrendo normal no pré-natal, até a 41ª semana. A semana mais esperada do nascimento é a 40ª. E até a 41ª, ela pode aguardar tranquilamente. Caso não nasça até a 41ª, é bom ela ter uma avaliação do obstetra dela, para ver se ela vai poder continuar aguardando esse parto natural. A gravidez normal vai de 37 até 42 semanas. Então, se ela está com 39, ela ainda tem mais 2 semanas aí de aguardo, caso o pré-natal esteja totalmente normal. Doutor, muito bom nosso bate-papo, viu? Adorei. Muito bom. Até a próxima, viu? Se Deus quiser. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.